Bem-vindos, alunos, à nossa terceira aula de filosofia, a filosofia moderna que nós estamos pesquisando. Eu sou o professor Alex e vou conduzi-los nesses momentos em que nós estamos em contato no conhecimento de dois pensadores, da filosofia de dois pensadores, um chamado René Descartes e o Baruch Spinoza. E esses dois pensadores que atuam na defesa do que nós chamamos de racionalismo. A própria palavra racionalismo já nos remete a uma conhecida entre nós, a razão, a inteligência, ao raciocínio. Mas antes de nós iniciarmos propriamente com o contexto desses filósofos, a gente pode lançar algumas perguntas para reflexão. Você existe? Que pergunta boba, professor. É claro que eu existo, mas pensa, quando nós falamos de existência, do que nós estamos falando? Quais são as provas de sua existência? Se você precisasse provar para alguém que você existe, o que você diria? E a terceira, o que garante que neste momento você não está tendo um sonho? Que a sua vida não seja um profundo sonho. Essas três questões, elas são importantes para que a gente possa começar a adentrar no pensamento do filósofo francês, nascido em 1596 e morrendo em 1650, René Descartes. Bem, o René Descartes é um pensador que vai seguir as ideias do Copérnico, do Galileu, do Giordano Bruno. Ele tem essa visão mais ampla, mais aberta, ao mesmo tempo desconectada da religião. Não significa que ele não vai pensar sobre Deus, sobre a religião. A diferença é que ele se vê como um filósofo mais livre, de um posicionamento e um pensamento mais livre. Ele vai procurar um método, uma forma de ser feita, mas um método seguro para que ele possa conhecer a verdade. Como que eu chego na verdade? Lembra, a tarefa do próprio filósofo é buscar a verdade, é buscar a sabedoria, um conhecimento seguro. Por isso que ele vai entender que é necessário criar um método que realmente lhe dê conhecimento seguro, uma fonte segura de sabedoria. E diferente de alguns pensadores e alguns cientistas, ele vai defender sim a metafísica, essa busca por um conhecimento da coisa em si, de um conhecimento fora da nossa realidade, de um conhecimento que seja mais complexo em relação àqueles que nós temos à nossa volta. É engraçado porque existe uma comparação, você pode até me acompanhar na página 55 do livro de vocês, quando ele compara o funcionamento das ciências no mundo. Ele compara uma árvore composta de raízes, troncos e galhos, tá? Onde ele vai dizer, as raízes que dão vida aos troncos e galhos precisam ser a metafísica, a busca pela coisa em si, a essência das coisas. O tronco é a física, é o estudo físico, natural. E as folhas, que são frutos das raízes e do tronco, são todas as outras ciências, que vão buscar lá, na física e na metafísica, força e fundamento para que possam atuar. Então você imagina a química, a física, a matemática, como grandes galhos que vão buscar as suas teorias lá no mais profundo das raízes, no fundamento de todas as coisas, que para o Descartes é a metafísica. Dentro desse posicionamento, esse filósofo francês, ele vai desenvolver o que nós chamamos de método cartesiano, composto e apresentado numa das suas obras mais famosas, que é o Discurso do Método. E ele vai dizer o seguinte, se chega a um conhecimento indubitável através do seguimento de 4 regrinhas. O que é um conhecimento indubitável, professor? É um conhecimento que não pode ser colocado em dúvida. Por exemplo, quando digo para vocês que sorvete de banana é bom, talvez várias pessoas que me ouvem agora falem, esse professor está falando asneira, porque é horrível. Ou seja, esse meu conhecimento, ele foi colocado em dúvida, ele foi colocado em questão. Se eu falo para vocês que nesse momento está frio ou está calor, vocês vão dizer, peraí professor, você está pirando? Está muito frio, está muito quente. Ou seja, o que o Descartes começa a ver? Ele começa a fazer esse processo de realmente chegar a um conhecimento que não deva ser colocado em dúvida, um conhecimento que seja verdadeiro e válido para todo mundo. As 4 ideias, vocês podem me acompanhar lá no livro de vocês, na página 55. O primeiro que deve ser feito se equivale na regra da evidência, embora eles vão funcionar de maneira autônoma, mas a gente precisa tomar certo cuidado. Então acompanhem comigo lá na página 55 de vocês. Ó. Primeira regra, evidencie.
Lembrem-se que o próprio Descartes ele faz um movimento cético, coloca em dúvida tudo. Primeira coisa que você precisa fazer quando você se aproxima de um conhecimento, de uma verdade que te é apresentada, considere como verdadeiro somente aquilo que não seja colocado em dúvida, ou seja, aquilo que é absolutamente evidente. Por exemplo, quando eu digo para vocês que sorvete de banana é bom e vocês colocaram em dúvida, opa, ele não passou pela evidência. Então a gente nem prossegue. Segunda regra, análise. Ou seja, divida um problema complexo em partes menores, examinando cada parte de acordo com a regra da evidência. Por exemplo, se você vai a um médico, percebam que existe uma variedade de médicos. Um que vai cuidar da sua mão, outro do seu joelho, um do cérebro, um do coração, outro de repente do pâncreas, outro do fígado, um que vai cuidar lá do pé. Ou seja, eles dividem um problema complexo, que é o corpo humano, em várias partes. E cuidando dessas pequenas partes, você cuida do corpo humano na sua totalidade. Terceira regra, a síntese. Olhem e acompanhem na página 55. Ressaltar a importância de se ordenar os pensamentos, classificando-os dos mais simples aos mais complexos, lembrando de organizar também aqueles que não precedem naturalmente aos outros, ou seja, uma organização do estudo. Se você está com um problemão difícil, comece resolvendo aquelas coisas mais simples para depois passar para um conhecimento mais complexo. Ou seja, comece organizando, entendendo e resolvendo aquilo que de fato no primeiro momento você pode, aquilo que é mais simples. E a quarta e última regra, revisão e numeração. Ou seja, é necessário você revisar os passos anteriores, enumerar esses passos para que você possa chegar no pensamento verdadeiro. Ou seja, a evidência foi clara, a análise foi feita, a síntese ocorreu, foi organizado. Se você passa por todos esses processos, você então tem um conhecimento que seja válido e necessário. Se nós observarmos a imagem, eu trouxe aqui para vocês, coloquei ali a fonte, é o que vai se chamar de funil do conhecimento ou funil da evidência. O Descartes ele funciona essas 4 regrinhas, ela funciona justamente dessa forma. Ou seja, você só vai passar pelo seu funil aquilo que de fato é evidente. Nesse caso, sentimentos, fenômenos naturais, aqui eles não passam, o que vai passar é o pensamento. Depois você vai dividir esse pensamento em várias partes. Depois você vai organizar esse pensamento, os mais simples para os mais complexos. E depois você vai fazer uma revisão para ver se não deixou nada passar. Vai ficar um pouco mais tranquilo na medida em que a gente usa o próprio exemplo apresentado pelo próprio Descartes. Surge também em René Descartes a dúvida metódica. Descartes é um cético, ele coloca em dúvida tudo, inclusive a nossa própria existência pode ser colocada em dúvida. Ele vai entender que os 5 sentidos nos levam a engano, eles não são suficientes para que a gente possa conhecer. Ele vai dizer que existe um gênio maligno por trás de cada um de nós que não nos permite chegarmos à certeza de nada. E vai criar a sua famosa frase, a do cogito ergo sum. Tá? Essa é uma das frases mais famosas que ele tem, e é a famosa frase que diz, penso, logo existo. Vamos acompanhar a dúvida metódica lá na página 56, que eu acredito que vai ficar mais tranquilo para vocês nesse momento. Quando o Descartes ele se propõe a falar sobre o cogito ergo sum, penso, logo existo, a gente vai imaginar ele aplicando aquelas 4 regrinhas. Então, olha só, primeira regra, evidência. Se posso duvidar da minha própria existência, significa que sou capaz de pensar. Opa! O pensamento se tornou evidente. Se eu estou duvidando que eu existo, eu estou pensando. Logo, o pensamento não pode ser colocado em dúvida, porque ele está ocorrendo. Ele prossegue. Se sou capaz de pensar, quer dizer que posso afirmar, negar ou duvidar que existo. Já temos uma segunda evidência. Eu penso e eu duvido. Ou seja, se eu penso, eu consigo duvidar. A dúvida se torna evidente. Se posso afirmar, negar ou duvidar de minha própria existência, significa que eu penso. Logo, pensamento, dúvida e existência são evidentes. Se eu estou pensando, é porque eu existo. Chegamos, então, à dúvida metódica. Penso, logo existo. Se estou pensando, é porque existe alguém que faça esse processo, alguém que coloque esse processo numa profunda e adequada função.
Aí Descartes vai se debruçar sobre um outro problema, as provas da existência de Deus. Lembra que eu falei, por mais que ele se desvencilha da própria religião, mas ele não abre mão também de procurar uma resposta para a existência de Deus. Então ele começa a fazer essa procura e começa a entender que, primeiro, ideias são inatas. O que isso significa dizer? Já estão na nossa consciência. E se nós já temos em nossa consciência a ideia de Deus, significa que precisa existir. Se pode ser pensado, pode existir. Se está na nossa consciência, significa que existe. Ao mesmo tempo, você tem ideias que são adventícias, ou seja, são externas, provém do externo, ou seja, ideias, você não vai duvidar da existência de um animal, de uma pedra, porque são ideias que provêm do externo. E você tem ideias factícias. Essa ideia aqui, ela já vem da imaginação, seres mitológicos, ou seja, que compõem todo esse aparato de ideias. Ideias inatas, adventícias e factícias. Tá? E conforme essas ideias vão passando, a filosofia do próprio Descartes ela vai se aprimorando, ela vai se estabelecendo. A prova da existência de Deus vem justamente isso. Se está na nossa consciência, ele não está no externo. E ao mesmo tempo, ele não é fruto da nossa imaginação. Ele está na nossa consciência, logo ele existe. Tá? Pensar em um ser perfeito chamado Deus significa que um ser perfeito deu esse pensamento para nós. Chegamos à conclusão de que Deus existe. Ou seja, nossa existência, para que a gente possa existir, precisamos de algo maior que nos dê a vida e que nos possibilite a vida. A prova da existência de Deus também é apresentada pelo próprio Spinoza. Tá? O que vai diferenciar o Spinoza do Descartes, nesse momento término final que a gente já está conversando, ele não vai partir da dúvida de que Deus exista. Como o Descartes fez, será que Deus existe? Então, se está no meu pensamento, se estou duvidando, é porque existe. O Spinoza faz ao contrário, ele parte da certeza de que Deus de fato existe, enquanto substância. Ele existe por si só. E modos de substância, eles são diferentes. Eles existem de modos diferentes. Existem porque participam de uma substância divina. Como, por exemplo, o naturante, que é Deus, e o naturado, que são as criaturas. Ou seja, ele vai entender que Deus está nas criaturas. É aí que vai surgir a ideia de panteísmo. Um Deus que faz parte de todas as coisas. Um Deus que reside em mim, um Deus que reside em você, um Deus que reside em todas as coisas. É isso que o Spinoza ele vai fazer o inverso do próprio Descartes. Não partir da dúvida, mas partir da própria existência, da própria realidade concreta. Para irmos encerrando, dois conceitos importantes para a prática filosófica do René Descartes. Entender os conceitos de res extensa e res cogitas. Res extensa seria a matéria, seria o corpo. Nós somos dotados de res extensa, ou seja, de um corpo regido mecanicamente. Tá? Então, ela é um mecanismo. É como se nós imaginássemos um relógio. Res extensa seria a nossa parte material, seria a nossa alma, o nosso espírito. Esse res cogitas, esse pensamento, ele é sempre regido pela alma, ou seja, o nosso corpo res extensa é uma máquina utilizada pela alma, favorecendo o res cogitas. Então são pensamentos que provêm da profundidade do pensamento do próprio Descartes. E agora, depois dessa aula, será que essas perguntas elas se tornam mais agradáveis aos nossos ouvidos? Você existe? Quais são as provas de sua existência? O que garante neste momento que você que você não está tendo um sonho? Frase do Descartes: não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem, ou seja, fazer com que a nossa alma usufrua do nosso raciocínio e aprenda e entenda aquilo que está à nossa volta. Deixo para vocês a atividade da página 62 e também os exercícios 2 e 3 da atividade praticando lá da nossa página 64. Elas são importantes para que a gente possa entender melhor, compreender melhor. Obrigado, até a próxima aula.